sejam todos muito bem-vindos a mais um Bicast. Eu sou Mariana Sanches, sou assessora de imprensa da Biup e estarei com vocês no episódio de hoje. Lembrando que você encontra todos os episódios no Spotify e no YouTube e para quem é nosso aluno, também fica disponível na nossa plataforma de aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. É um tema muito necessário e é um tema que eu particularmente gosto muito de falar sobre. E conosco está aqui hoje Guilherme Ferreira, ele é nosso B-Player e gestor de novos negócios da Biup. Seja bem-vindo, Guilherme! Oi, Mari, tudo bem? Obrigado aí pela recepção. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui hoje, para falar sobre autossabotagem com vocês. Então, Gui, a autossabotagem ela é uma daquelas palavras que ela é muito frequente quando se trata da nossa saúde mental, mas que por diversas vezes a gente não sabe exatamente o que ela significa e o que acontece conosco quando a gente se autossabota, né? A autossabotagem, ela é muito mais comum do que muita gente pensa. Ela é uma tendência que a pessoa tem de se colocar limites e travas em si mesma, fazendo com que as coisas pareçam bem mais complicadas do que realmente são e impedindo, assim, a pessoa de fazer diversas atividades. Então, Gui, para a gente começar, conta para o pessoal o que é a autossabotagem, afinal. Bem, Mário, vamos lá. A autossabotagem nada mais é do que uma prática, e muitas vezes ela pode ser consciente, proposital, ou inconsciente, onde a pessoa não percebe que ela está praticando a autossabotagem, né? De colocar, primeiramente, dificuldades, obstáculos, empecilhos, né? Tanto nas tarefas que ela precisa executar, nos resultados que ela precisa gerar, né? Ou até mesmo na forma de como enxergamos e nos colocamos diante do mundo, né? Então, eu faço essas travas, inconsciente ou conscientemente, mas eu impeço, me limito no meu desenvolvimento, nos meus resultados, né? São pensamentos ou também sentimentos negativos, né? Então, eles podem vir de várias formas, né, variadas dentro desse processo, e eles vêm acompanhados de algumas decisões e até comportamentos, né, que são destrutivos, que prejudicam a performance de todos nós, né? E quando nos autossabotamos, enxergamos a nós mesmos de uma forma disfuncional, vamos dizer assim, né? O que nos leva, muitas vezes, a agir de forma punitiva, de querer judiar da gente, né? Então, um exemplo, acreditar que não somos merecedores, né? Que eu não sou digno, que eu não consigo gerar nenhum tipo de resultado, que eu não mereço essa conquista, eu não mereço esse afeto, entre outros exemplos que a gente pode trazer aqui, né? E de que forma, muitas vezes, nós nos colocamos, né, dessa forma, né? Como que nós fazemos para nos colocar dentro desse processo da autossabotagem, né? Fazendo autocríticas, se desmotivando, né? A gente nos colocando para baixo, né? Eu me coloco para baixo sozinho, não preciso de ninguém vir para me desmotivar. Eu sou muito bom em fazer isso sozinho, né? Não acreditando no meu potencial, né? Ou evitando mostrar o meu potencial por medo, né? Oportunidades que eu poderia contribuir e não quis por medo, por insegurança, né? E isso afeta não só a carreira profissional, mas também afeta a vida pessoal das pessoas, né? O dia a dia, a proximidade com amigos, com familiares. Então, resumindo, é isso, né? Mas, infelizmente, um grande ponto é que a autossabotagem, ela é muitas vezes um hábito. E ele é um hábito muito, muito, muito recorrente, né? Em contrapartida, também é frequentemente despercebido por quem se autossabota. As pessoas não percebem que elas fazem isso. Às vezes a gente está ali se autossabotando, a gente nem percebe, a gente deixa de apresentar algum projeto ou deixa de falar alguma coisa que sente, sem saber que isso também é autossabotagem, né? E Gui, como que a gente consegue identificar esse problema, que muitas vezes passa despercebido? Bem, tem alguns sintomas, né? Então, eu vou falar de alguns sintomas que são os mais comuns, né? Que as pessoas se autossabotam e que elas se autossabotam e costumam fazer, praticar ou manifestar esses sintomas, né? Então, primeiro sintoma, né? Procrastinação de tarefas. Deixa para depois, né? Uma das formas de se autossabotar
é exatamente não acreditar que você é capaz de resolver aquele problema ou de finalizar aquela tarefa, né? Então, essa é um sintoma clássico de quem se auto-sabota. O segundo sintoma também clássico é a autocrítica constante. A autocrítica, ela é um ato de cultivar pensamentos como, por exemplo, não vou conseguir fazer isso a tempo, não vou entregar, não acho que mereço essa promoção, não acho que mereço estar nessa função ou nesse cargo, não sei porque essa pessoa gosta de mim, eu não fiz nada, né? Eu não sou legal, eu sou uma pessoa chata, e aí vai, né? Entre outros juízes que surgem, né, o tempo todo na mente das pessoas, né? E isso a sabota muitas vezes, né? Essas ideias, elas são muito automáticas, elas vêm, parece que é um gatilho que sempre starta. Quando ela se coloca diante de um ambiente assim, onde alguém fala, por exemplo, que gosta dela, ela já se auto-sabota, é um gatilho já para ela falar, não tem motivo, né? E isso é repetitivo e muitas vezes é inconsciente, né? Essa pessoa normalmente ela se vê como uma pessoa que não merece, e isso é uma verdade absoluta dentro dela, né? Então, isso é um segundo sintoma clássico. Um terceiro, e esse não é menos pior, vamos dizer assim, né? Mas é ruim tanto quanto os outros, né? Se comparar demais com os outros. Esse é um autossabotador muito forte. As pessoas que praticam essa autossabotagem, ela está todo o tempo olhando para o outro, se comparando com vestimenta, se comparando com o jeito de falar, com a postura, né? Se sentindo muitas vezes incompetente em comparação ao outro, né? Quando eu olho uma pessoa que é meu par dentro da empresa, por exemplo, e eu me comparo e eu me considero inferior, eu automaticamente me auto-saboto, eu já fico desmotivado, já fico triste, já quero fazer coisas que já começo a pensar em trocar de emprego, já começo a pensar em sair, já começo a pensar em fazer outras coisas ao invés de olhar para mim, né? E essa prática ela pode acentuar-se principalmente com o uso frequente das redes sociais. Vendo pessoas que são pares nas redes sociais é muito comum, né? Porque a gente fala, a vida real não está no Instagram, não está no Facebook, Não, ali é nem só apenas é só uma aparência, né? Nós só colocamos aquilo que permitimos as pessoas verem. E muitas pessoas, elas se comparam com a vida de outras pessoas pelas redes sociais. Isso é um grande problema, né? E o quarto também, né, é não deixar de suprir as suas próprias necessidades. Você, na verdade, deixa de suprir as suas necessidades quando você acredita que não merece algo, quando você deixa de aceitar ou buscar alguma coisa, né? E as relações amorosas são um exemplo muito disso, né? Às vezes não acreditamos que somos merecedores de amar ou de ser amados, de respeitar ou de ser respeitado, não sou merecedor de afeto. E por consequência, permanecemos anos em relações tóxicas, em relações que são destrutivas, né? E que nos fazem muito mal. Por isso acabamos sabotando a nós mesmos, né? Já que vivemos em função de colocarmos sempre as outras pessoas em primeiro lugar nas nossas vidas e não priorizar a nós mesmos, né? Então esse é clássico também. Sim, e agora que a gente já entendeu alguns sintomas, que você trouxe alguns sintomas, né, entre aspas, pra gente, conta pra gente que uma coisa que eu não sabia, inclusive, é que existem vários tipos de autossabotagem, né? Então conta pra gente quais são esses tipos. Vamos lá. Mari, existem, isso é um fato, existem muitos, mas o seguinte, vamos lá. Primeiro, a vitimização, né? A culpabilidade, medo, estresse e frustração, demonstração de sentimentos ou não, vingança, né? A vitimização, por exemplo, ela se caracteriza por falas como eu não consigo fazer, ninguém gosta de mim, eu nunca mais vou encontrar a pessoa certa, eu vou ficar sozinho pro resto da vida, eu nunca mais serei feliz, e aí vai, né? Todo mundo fez complô contra mim, ninguém gosta de mim, né? Então, isso tudo são frases de pessoas que automaticamente elas se vitimizam, então isso é uma característica. A autocrítica, por sua vez, ela já se caracteriza por falas de outro sentido, né? Um sentido mais ou menos assim, eu acabo sempre fazendo besteira, tudo que eu faço dá errado, né? Eu sempre faço tudo errado, ninguém... Daí mistura autocrítica com vitimismo, daí eu só faço coisa errada mesmo, por isso que você não devia nem ficar comigo, daí envolvendo relações, né? Onde as pessoas, ela deixa de lado as coisas positivas do que ela fez e tudo mais, e foca só naquilo que é destrutivo.
E o medo, tem o medo, o estresse e frustração, né? Eles se abraçam todos juntos, né? E ele foca só no que não acontece e esquece das coisas boas que já aconteceram, como nada acontece do jeito que eu quero, tudo saindo errado, nunca serei capaz de passar no exame de matemática, nesse concurso ou nessa faculdade, né? Nunca ganharei o suficiente para comprar o que eu quero, para poder viajar, para poder fazer uma viagem para o exterior, né? Então, esse medo, a frustração, o estresse de não conseguir, isso vai fazendo com que ela se auto-sabote a um nível terrível, né? E no caso da desmotivação, o foco é muitas vezes não conseguir fazer as coisas caracterizadas por falas, como por exemplo, não vale a pena seguir meus sonhos, é bobeira, sabe aquelas frases? Você não tem que se preocupar com. Você não tem que fazer o que você sonha, você tem que fazer o que dá dinheiro, por exemplo, né? Algumas pessoas têm essa É fala. uma sabotagem de desmotivação, né? Exato, né? E isso as pessoas muitas vezes nem chegam a tentar, né? A correr atrás dos seus sonhos, porque simplesmente já tem uma desmotivação por causa disso e uma crença e uma verdade absoluta de que Já o que criaram eu essa quero. barreira, né? Exatamente, né? E por último, essa aqui, ela é forte, que é uma necessidade de vingança. A pessoa busca punir as outras pessoas pelos erros, né? Eu preciso castigar quem me prejudicou, né? E isso é uma frase que vem, são características de quem sente esse tipo de autossabotagem, né? Eu costumo dizer que a vingança ela é um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. Basicamente é isso, né? Porque Exatamente. quando você quer se vingar, você simplesmente quer ver aquela pessoa sofrer, custe o que custar. Você vai tomar atitudes, você vai falar coisas, você vai, né, se posicionar ou fazer algumas coisas no ambiente pessoal de trabalho, não importa, onde você faça questão dela sentir que você quer puni-la, né? E isso é uma autossabotagem não para quem você quer punir, mas para você mesmo que quer Sim. punir, né? Então isso Daí é. você fica cultivando esse sentimento ruim e se Uhum, auto-sabota, porque muitas vezes o erro nem tá nesse foco que você tá dando, né? exatamente. Interessante, que eu não sabia que existia mais de um tipo. Eu achei muito legal você trazer isso pra gente. E agora que a gente já conhece muito bem sobre a autossabotagem, explica um pouco pro pessoal por que que as pessoas se auto-sabotam, né? Porque existem todos esses problemas, mas por que que a gente faz tudo isso? Vamos lá. Isso é hábito. Na verdade, a autossabotagem ela é um hábito tóxico, destrutivo, que ele conecta a baixa autoestima, né? Ou a pessoa. Eu não, as pessoas têm medo muito de falar essa palavra, né? Mas uma pessoa que é fraca, né? Porque as pessoas assim, não posso falar que ela é fraca, né? Tem que ser um pouco mais polida, ela tem desafios. Não, pessoa que é fraca, fraca na sua autoestima, fraca nas suas atitudes, né? Ou seja, saber disso, você já tem uma pista sobre onde deve começar a tratar desse problema. Então, você entendendo que a raiz muitas vezes é essa da autossabotagem, essa baixa autoestima ou a fraca autoestima, você já sabe por onde começar a trabalhar. Você já sabe onde está ali a raiz, né? Então, essa autoestima baixa ou fraca, de onde ela vem? Por que isso acontece, né? E como eu me convenço de que eu não sou essa imagem negativa que eu mesmo criei de mim mesmo na minha cabeça, né? Então, é tudo muito mais eu falo que tem muito mais a ver comigo do que com as outras pessoas, né? A autossabotagem é muito mais eu do que os outros, é muito mais interior, minha mente que me autossabota do que qualquer coisa externa, né? E muitos podem ser os motivos que nos obrigam a tentar de novo algo que a primeira tentativa não foi tão bem sucedida, não foi tão legal, né? E até mesmo comprovarmos que o caminho que tomamos não nos conduziu, né, a um lugar desejado, mas sempre podemos tentar de novo, né? A famosa música Tente Outra Vez. Sim, a gente perceber que a nossa autoestima ela tá baixa, ou que a gente tem uma autoestima fraca, que somos uma pessoa mais fraca, não é demonstrar sua fraqueza, né? Na verdade, é você demonstrar aí um poder e de autoconhecimento que te ajuda Exato. a não se auto-sabotar, né? Uhum. Gui, o papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. E pra gente fechar esse Bicast, passa pro pessoal aí algumas dicas de como desenvolver o autoconhecimento, o autocuidado e a autoestima, e dessa forma a gente evitar a autossabotagem.
Vamos lá. Então, pessoal, papel e caneta, né? Porque eu vou trazer 10 dicas bem rápidas aqui. Então, a primeira, você procura sempre definir seu objetivo de vida, seu propósito. Então, coloca lá, meu propósito de vida, por que que eu nasci? Então, esse é o primeiro objetivo. Segundo, sempre desafie seus pensamentos. Quando vem aquele pensamento, não mereço, por que que eu não mereço? Questione os pensamentos que você tem, né? Porque isso vai começar a te dar muito mais autocontrole sobre sua mente do que você pensa, né? Muitas vezes a gente deixa a mente solta, então questione sempre os seus pensamentos, desafie eles, né? Analise quem de verdade você é, né? Não quem, porque muitas vezes a imagem que eu construo de mim é a imagem que eu gostaria de ser, é a imagem que as pessoas querem que eu seja, é a imagem que meus pais projetaram, mas não quer dizer que essas projeções são, na verdade, quem eu sou. Então, analise quem de verdade você é. Né? O quarto, leve sempre a sério as decisões que tomar. Não leve de forma leviana, né? Quinto, sinta-se mais seguro e não tenha medo. Né? Então, esse é um ponto de você trabalhar a sua segurança, o chão onde você pisa. Você se segurar ali e tomou uma decisão, enfrente o medo e saiba que o medo ele vai paralisar você para atingir seus sonhos. Então, primeiro ponto, abrace a sua segurança e deixe de lado seus medos. O sexto, diminua sua autocobrança. Se você é uma pessoa que se cobra em excesso, diminua um pouco, reconhece as qualidades, reconhece os pontos muito bons que você tem. Né? O sétimo, não viva para agradar os outros. Né? Muitíssimo esse. Dane-se o que os outros pensam, né? Deixa para lá, não importa. Se importe com o que você pensa a seu próprio respeito. Isso é o mais importante, né? O oitavo, aprenda a reconhecer as suas vitórias. As pessoas, quando ela ganha, vence em alguma coisa, muitas vezes elas não se parabenizam, né? Recebe, não, mano, foi simples, isso foi bobo. E não foi. São as pequenas vitórias, né? Celebre as pequenas vitórias, as grandes, mas celebre cada vitória que você conquistar. O nono, tenha pensamentos positivos, começa a trocar. Quando vem um pensamento negativo, neutraliza ele com um pensamento positivo. Né? Você tem o poder de excluir, expulsar qualquer pensamento da sua mente. Quem manda no seu cérebro é você, não é ele. Então você tem o poder de, se ele trouxe um pensamento negativo, eu costumo brincar, né? Faz aquela mira, igual daqueles de avião de guerra, que eles põem a mira e soltam o míssil, o torpedo, a mesma coisa, coloca a mira nesse pensamento negativo, destrói ele e coloca um pensamento positivo. Você tem esse alto poder para fazer isso. Né? E o último, busque ajuda de psicólogos, de profissionais, de pessoas que podem contribuir. Tem coisas que você consegue sozinho, mas tem coisas que você precisa de alguém com ferramentas especiais, com ferramentas que vão te auxiliar tanto na sua autodescoberta quanto também na eliminação desses autossabotadores. Nossa, Gui, o papo tá muito bom, mas a gente vai acabar o Bicast por aqui. Pessoal, esse foi o nosso Bicast sobre autossabotagem, com a ajuda do nosso queridíssimo Guilherme Ferreira, trazendo um conteúdo riquíssimo pra gente. Gui, deixe uma palavra rápida final pro nosso pessoal. Eu vou só reforçar o que eu falei, inclusive, na aula, e eu vou reforçar aqui. Eu gosto muito de fazer um comparativo sempre com um filme para poder fixar legal, né? Então, se você assistiu X-Men, Apocalipse, tem um momento onde o Apocalipse tá lá no final, fazendo um monte de coisa, destruindo tudo, controlando tudo com a mente dele. Só que ele, por um deslize, ele permitiu que Xavier entrasse. Né? E aí Xavier fala para ele assim, obrigado por me deixar entrar. E ele vai e derrota o Apocalipse. E aí eu quero trazer que os pensamentos sabotadores, eles são exatamente assim. Eles podem te derrotar se você deixar eles entrar. Eles agradecem você, obrigado por me deixar entrar. E eles te prejudicam. Então não deixe eles entrar, fecha sua mente e vai para cima. Sim, a gente tem que sempre lembrar que quem manda na nossa mente é a gente, e não o contrário, né? Uhum. E muito obrigada pela participação. Eu sou Mariana Sanches e o nosso Bicast de autossabotagem fica por aqui. Até a próxima, pessoal. E lembre-se, seja mais, seja Biup pra cima!